lá vamos nós de novo! Uhul! Solta a vinheta! Pessoal, a aulinha de hoje é sensacional, falando sobre bloqueios. A próxima aula vai ser sobre os M-bloqueios, mas hoje vamos entender quais são os bloqueios. Então, passando aí para o PowerPoint, famoso PowerPoint, para quem é dessa época, né? Primeiro a gente precisa relembrar algumas estruturas anatômicas mesmo aí do coração. Eu sei que você foi um excelente aluno de anatomia e um excelente aluno de fisiologia e vai compreender aí apenas alguns conceitos básicos, bem básicos mesmo, da eletrofisiologia. Entre eles, a criação do impulso elétrico, né, que nós já discutimos bastante aqui, e após esse impulso passar pelo nódo atrioventricular, ele percorre o feixe de His e aí aparecem dois ramos. E por que estamos falando então desses dois ramos? Hein? Será que tem alguma implicação nos bloqueios? Claro que tem! É por isso que nós estamos falando deles! Que são os feixes, após os feixes de His, o ramo direito, que é esse de cá, e o ramo esquerdo. E esses ramos, eles emitem outros sub-ramos, que é o tema da nossa próxima aula, que são os M-bloqueios. Então, os bloqueios, eles partem quando um desses ramos são bloqueados, obviamente, e dificultam, então, a condução elétrica. E aqui eu queria fazer uma pausa para explicar uma coisa para vocês. O objetivo dessas videoaulas não é tratar sobre patologias em si e nem entrar em fisiopatologias, é mais conversar sobre o eletrocardiograma. Então é óbvio que uma alteração de um bloqueio, ele vai trazer, por conseguinte, as suas anormalidades. Se eu tenho um bloqueio do ramo esquerdo, a despolarização ela vai acontecer no ramo, no lado do ventrículo direito, e aí vai ser condução miócito a miócito até despolarizar o lado esquerdo. E com isso eu tenho algumas alterações, entre elas benignas e outras malignas, que não vão ser tratadas durante essas videoaulas, tá? Nós vamos apenas conversar sobre eletrocardiograma e se você quiser se aprofundar, quais são as condutas, como que eu verifico isso, eu vou ter que gravar outras videoaulas que não sejam essas. Então deixa aí no comentário, peçam se vocês quiserem e se não quiserem, continuem somente com essa aula e ó, bola pra frente, tá bom? Então a gente está sempre acostumado a visualizar e pensar no eletrocardiograma igual está aqui na figura. Só que aí você vira para mim e fala, Israel, quase nunca eu vejo um eletro tão bonitinho igual é esse eletro da normalidade. A ondinha P, o QRS, todo bonitinho, né? Com as suas ondas Q, R e S e depois uma onda T. Eu pego o eletro e ele tá todo desconfigurado, parece que o eletro tá doido, ficou doido, tá doido, tô doido, tô doido, tô doido. E agora você precisa relaxar, entrar num estado zen, que nós vamos desmistificar, nós vamos exemplificar e vamos comentar, né, e explicar as alterações do eletro através dos bloqueios. E aqui entra uma coisa que talvez possa ser até uma novidade para muitas pessoas, mas o QRS nem sempre é um QRS. E o que eu quero dizer com isso? Nós nomeamos através de uma nomenclatura, os tipos de QRS. Isso não quer dizer que se o seu eletro não tem a onda Q ou não tem a onda S, que ele é um QRS anormal, né? E, na verdade, ele pode ser muito bem normal. E por isso que os fisiologistas e os eletrofisiologistas resolveram nomear a morfologia mesmo do QRS. Eu vou passar aqui, então, para vocês. A verdade é que nós temos vários tipos, né? E esse daqui é o QRS mais padrão, mais estudado e apresentado nos livros, mas nem sempre o que a gente encontra na prática clínica, tá bom? E como que eles decidiram, então, dar a nomenclatura? Toda onda, antes de uma onda positiva, é dita que é uma onda Q. Toda onda após uma onda positiva é dito uma onda S. Que isso quer dizer se ainda está confuso para você? Vamos pegar esse primeiro traçado aqui, ó. Eu tenho
antes de uma onda positiva, uma onda negativa, e foi convencionado que ela seria a onda Q. E toda onda após essa onda positiva, que eu digo onda R, é dito onda S. Só que, contudo, todavia, entretanto, nós temos ondas grandes de amplitude e ondas pequenas de amplitude. E aí a gente usa a nomenclatura Qzão e Qzinho, Rzão, Rzinho, né, para poder definir. Então, voltando lá para esse primeiro elétron, essa ondinha pequenininha seria um Q minúsculo, seguida de um R maiúsculo, né, que ele é bem grande, bem pronunciado, e depois uma ondinha S minúscula, tá? E através dessa analogia você já pode responder aí para mim quais são as outras morfologias apresentadas aqui nesse tipo de QRS, tá? Então aqui, como a onda positiva está aqui, ó, eu sei que essa aqui é uma ondinha Q. E se ela é uma ondinha Q, a morfologia é Q minúsculo, Rzão. Qzinho, Rzão. Essa outra seria o quê? Primeiro vem uma onda positiva, então não posso chamar essa de Qzinho ou Qzão. Eu vou chamar RS. Então já vamos desvendar logo para parar de enrolação, né? Então, como eu havia falado, Qzinho, Rzão, Szinho, Qzinho, Rzão, Rzão, Szão, porque tanto positivo como negativo, né? Não dá para definir quem é a maior amplitude. Rzinho, Szão. Essa onda, que parece uma orelha, né? Rzão, Szão e R', porque eu não repito a onda R. Na verdade, é uma R'. QR, QS, por que essa onda chama QS? Eu também me perguntei isso. Mas na verdade, como eu não tenho uma onda positiva, para mim saber se seria Q ou S, decidiu-se então chamar ela de QS, é uma onda indecisa. E essa de cá, como eu só tenho a onda positiva, eu chamo ela de R pura. Não tem muita, talvez, prática, aplicação prática sobre isso, e talvez nem vá cair na tua prova, mas, enfim, de fins didáticos e até mesmo de compreensão, saber quais são essas morfologias de onda é muito interessante, porque através de padrões, né, padrões que são estabelecidos, eu vou conseguir saber alterações e anormalidades do meu eletrocardiograma pela morfologia do QRS, tá bom? Então é importante saber, eu espero que você grave isso. Se você não sabe como gravar, vai lá na minha playlist, abra a aba do Estude Assim, que tem lá dicas preciosíssimas de como se tornar um excelente estudante. E ali eu destrincho prática a prática, né? Na verdade foi uma monitoria através do Bisumed, eu compartilhei, isso surgiu de um trabalho excelentíssimo que eu fiz através de pesquisas que duraram anos, e eu escrevi um livro falando sobre metodologias de estudo, e lá tudo que eu utilizei para me passar em medicina e tudo que eu utilizo até hoje para estudar dentro do curso de medicina, eu sei que vai ter aplicabilidade. Independente se você é concurseiro, se você é estudante de medicina, já passou numa prova de residência, ou está numa pós-graduação, mestrado, doutorado, eu tenho certeza absoluta que são dicas valiosíssimas que vão te ajudar, tá bom? Agora chega de propaganda e vamos voltar para o que interessa, que é o estudo do QRS. E já vou falar, o livro custa R$ 5,99, mas se você for lá agora, ele já vai estar a R$ 50, porque eu estou ficando famoso. E eu prometo para vocês que quando eu me tornar muito, mas muito famoso, eu não vou nem lembrar que vocês existem! Meu Deus, esse vídeo vai ficar 30 minutos. E aí a gente fala então agora propriamente sobre os tipos de bloqueio. E olha as alterações da morfologia. Agora que você já sabe, eu tenho certeza que você vai bater de cara aí com essas derivações pré-cordiais e já vai saber mais ou menos que aí não é especificamente uma alteração, mas são QRS de morfologias diferentes, né? Então pegando esse V2 aqui, dá de cara para saber que ele é um Rzão, que é Rzão, S, R', Rzão, S, R', né? Voltando lá, ó, é esse padrão aqui, ó, de QRS. E por que a gente precisa se atentar para esses tipos de morfologia? Através dele, nós vamos descobrir quais são os bloqueios, e começando pelo bloqueio de ramo direito, ou seja, o ramo que emite fibras
despolarizantes para o ventrículo direito. E aqui já entramos então com os critérios, né, a regra. Primeira coisa que eu preciso analisar, e nada mudou, frequência, ritmo e eixo, precisa ser um ritmo sinusal com QRS alargado, ou seja, maior ou igual a 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, tá? Para caracterizar um bloqueio de ramo direito. Segundo, onda T e QRS oposto. Então, se o meu QRS é positivo, a minha onda T vai estar negativa. E o que mais importa, né, são os padrões. E começando pelo V1, eu vou olhar V1 e ele vai ter o padrão Rzão S, R'. Em geral, R' mais alargado. Tem um pessoal que chama isso aqui orelha de coelho, né? Eu não acho que, que seja, mas até lembra, né? Duas orelhinhas. E o V6, então eu olho V1 e V6. O V6 ele vai ter um QRS com onda S alargada. Então, Qzinho, né? Um QRS e essa onda S alargada, quase que um fosso. Parece um fosso mesmo, né? Dá para derramar água aqui, ó. Nível hidroaéreo, para quem estuda radiologia. Então, o padrão do BRD é V1, orelhinha de coelho, RS, R', e V6, a onda S alargada. Lembrando que o QRS precisa estar alargado, e ele está alargado por causa que é uma condução de fibra a fibra da fisiopatologia, que eu bloqueei um ramo, então vai acontecer a despolarização do lado esquerdo e vai passar de fibra a fibra até o lado direito, e por isso alarga o meu QRS, beleza? E aí vamos ver agora quais serão os padrões do bloqueio de ramo esquerdo. O bloqueio de ramo esquerdo, eu mantenho esse ritmo sinusal, né, que onda P, QRS, T, com QRS alargado, maior que 120 milissegundos ou 3 quadradinhos, onda T oposta, V1. Vai aparecer dois tipos de padrões, o RS, Rzinho S, né, ou o QS mesmo. Aqui aparece a morfologia RS, que eu tenho uma onda R um pouco positiva e depois a onda S bem pronunciada e alargada, mas pode aparecer o padrão QS apenas com o QRS como se fosse todo negativo. E lá em V6 eu tenho uma onda R pura com a minha onda T sempre em sentido oposto do meu QRS. Então precisa gravar, tá? Precisa treinar e ver bastante eletrocardiograma para você olhar e definir se é um bloqueio, um BRD ou um BRE. Lembrando novamente que eu não vou discutir com vocês fisiopatologia, conduta, se é benigno, se é maligno. Isso é a cargo de vocês que são estudantes de medicina. Então, se você quiser se aprofundar, vá lá e treine, né? E pesquise. E agora eu vou trazer para vocês, então, um eletro para a gente dar uma olhadinha, né? Como se fosse mesmo um exercício. Trouxe todas as ondas. Lembra de ver frequência, ritmo e eixo. Faz lá o sinal do emoji, vê se está tudo certo. E olhando, o que você identifica aí? O que você identifica? De cara, né, a gente talvez procuraria alterações na onda T, alterações na onda P, mas não é esse o objetivo do vídeo. O objetivo é analisar bloqueios. Então lá em V1 já vejo o meu padrão orelhinha de coelho, RS, R', né? E o meu V6 com o meu fosso, o S alargado, tá? Embora não tenha aqui a troca da onda T, né, a inversão da onda T, isso não é sempre presente, são indicativos de que tem um BRD. Então, quando você olha lá para o V1, eu já vejo que tem uma onda T em sentido oposto ao meu QRS. Lembrando que a morfologia de uma onda V1 pré-cordial seria apenas negativa ou no máximo bifásica, e aqui elas já estão pronunciadamente positiva, ou seja, está tendo um bloqueio. Tá bom? Lembrando que tudo que a gente olha em questões médicas não dá para analisar um eletro apenas pelo eletro. Existe uma clínica, existe uma parte semiológica importantíssima. Qual é o quadro que ele se apresenta, se o paciente não está sentindo nada, né? E aí vai definir condutas, vai definir se é benigno, se é maligno, mas o que concerne a prática de análise
do eletrocardiograma está completamente destrinchado os bloqueios. Então eu tenho certeza que você vai ter segurança de olhar um eletro depois dessa aula e verificar se tem ou não um bloqueio, tá? Mas não acabou, não saia do vídeo antes de deixar o seu curtida e antes de me seguir lá no meu Instagram e antes de ativar o sininho, vamos treinar mais um pouquinho, tá? Passando aí para vocês, então, mais um eletro. E o que você verifica aí? Analisando, né, frequência, ritmo e eixo, vamos passar lá para as derivações. Eu já vejo que em V6 eu tenho uma R pura, apenas com o QRS todo positivo. E lá em V1, né, eu encontro a minha morfologia Rzinho, Szão, né? Ou poderia ser também QS, que é a onda indecisa. Isso daqui, então, caracteriza... Qual bloqueio? Bloqueio de ramo esquerdo. E na outra era um bloqueio de ramo direito, tá? Só que, pessoal, não acaba por aí. Existe um macete para você bater de cara e saber se é um bloqueio direito ou um bloqueio de ramo esquerdo. Eu não gosto muito, mas a verdade é que facilita. Eu gosto de realmente verificar as alterações dessa morfologia para ter certeza na hora de dar ali um parecer, né? Escrever lá na ficha médica. Mas existe a regra do volante, que eu vou passar para vocês, que sim ajuda. Para quem dirige, né? Porque para quem não dirige não vai entender. Toda vez que eu tenho um bloqueio de ramo esquerdo, é a seta para a esquerda. Toda vez que você vai virar, você abaixa a seta para onde? Para baixo, né? Então seria o QRS todo negativo e eu vou virar para a minha esquerda. Toda vez que eu viro para a direita, eu puxo a seta para cima. Então o V1 seria positivo, eu vou virar para a direita, bloqueio de ramo direito, tá bom? Pessoal, eu espero de verdade que vocês estejam gostando, estejam conseguindo entender de fato, né? Que a ideia era trazer mastigadinho, era trazer assim, ó, só pro bebezinho deglutir. E qualquer sugestão, comente aí, digita aí nos comentários, tá? Estou à disposição para tirar dúvidas, para melhorias de vídeo, o que vocês querem que eu traga aí para as aulas, outras videoaulas. Pode me chamar lá no Instagram, @israel.gferreira. Eu respondo todo mundo, beleza? E vamos juntos somar e ser bons médicos baseados em evidência científica. Chega de pilantragem na medicina!